E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, há um tempinho atrás eu trouxe um vídeo falando sobre mentiras que a comunidade de Ben 10 levava como verdade. E uma delas foi a respeito de como funcionava a viagem no tempo. E quando eu falei aquilo naquele vídeo, gerou muita polêmica entre o pessoal. Tanto que os comentários estavam recheados de pessoas que ou não entenderam ou interpretaram errado o que eu disse. Então, vendo isso, eu decidi no vídeo de hoje explicar de forma direita e clara como que funciona a viagem no tempo em Ben 10 e ver que no fim o negócio não é tão confuso quanto aparenta. Então, sabendo disso, bora começar com o vídeo. E bem, antes de tudo, eu vou explicar os dois principais conceitos de viagem no tempo para vocês entenderem qual que é o correto e verdadeiramente canônico dentro de Ben 10, para vocês não ficarem confusos depois. Enfim, o primeiro conceito é um conceito de viagem no tempo bem mais antigo e também muito usado em várias mídias. Esse conceito eu vou chamar de viagem no tempo clássica. Basicamente, de acordo com essa ideia, se você voltar no tempo e alterar o passado, você também altera o presente. No processo, a linha do tempo de origem que você conhecia acaba sendo apagada da existência e substituída por uma nova, que é a que você criou ao alterar o passado. Eu vou usar um exemplo para explicar esse conceito. Imagine que você voltou no tempo e acidentalmente matou seu avô. Com esse feito, você acabou apagando da existência a linha do tempo que você veio, onde seu pai nasceu e no processo você nasceu. Assim você vai aos poucos deixar de existir e a linha do tempo em que você nasceu e seu pai também nunca existiram. E no lugar tem uma linha do tempo em que seu avô foi morto por você graças a essa alteração que você fez. Esse conceito é muito usado em mídias como De Volta para o Futuro, as HQs da DC e assim vai indo. O segundo conceito, que é bem mais recente e eu vou chamar de viagem no tempo moderna ou atual, diz que se você voltar no tempo e alterar o passado, você não altera o presente. O que você fez foi criar uma linha do tempo alternativa onde o rumo da história foi diferente da sua. Vou usar o mesmo exemplo para explicar isso. Você voltou no tempo e matou seu avô. Ao invés da sua linha do tempo de origem ser apagada da existência e substituída por uma nova onde seu avô foi morto e no processo você e seu pai nunca nasceram, o que você fez ao alterar o passado foi criar uma linha do tempo alternativa. Uma linha do tempo onde o seu avô acabou sendo morto por você e assim seu pai nunca nasceu e nem você. Mas a sua linha do tempo de origem, onde você nasceu e o seu pai e o seu avô nunca foi morto, continua existindo. Você praticamente não alterou nada na sua linha do tempo. Você só criou uma linha do tempo alternativa onde seu avô nunca nasceu. E o motivo disso é porque o tempo é algo fixo. Você não pode alterar algo que já aconteceu. A única coisa que você vai fazer ao tentar fazer isso é só criar uma linha do tempo alternativa onde as coisas foram diferentes. Mas já que o tempo já aconteceu, a sua linha do tempo continua existindo sem nenhuma alteração. E esse conceito foi muito usado em mídias atualmente, como por exemplo o MCU da Marvel, Dragon Ball e assim vai indo. Mas ok, agora dita a diferença entre os dois conceitos, qual deles para a comunidade era considerado o canônico? E era o conceito da viagem no tempo atual. A comunidade usava em base para crer nisso os 3 Ben 10.000. A ideia era que sempre que o Ben conhecia o seu eu do futuro, o futuro alterava, e no processo, aqueles eus do futuro que ele conheceu viravam linhas do tempo alternativa, aí a linha do tempo Prime seguia um futuro diferente. O que fazia a fandom concluir isso era o fato de que no episódio Ben 10.000 Retorna é nos apresentado um novo Ben 10.000, o Ben Supremo, na qual é definido como o futuro definitivo do Ben Prime na época de supremacia alienígena. E o Ben 10.000 do clássico foi mencionado no mesmo episódio e dito vir de uma linha do tempo alternativa. E no episódio também, o Paradoxo afirma isso aqui. Você é meu futuro de verdade. Será, se não acontecer nada que impeça.
Então, com essas coisas em mente, a comunidade crê que, ao Ben ter ido para o futuro e conhecido o seu do futuro, e também entregado um bolo de aniversário ao Vomax no seu aniversário de 60 anos, algo que o Ben 10 do clássico nunca fez, o futuro foi alterado. Aí o Ben 10 do clássico virou uma linha do tempo alternativa e o Ben Supremo acabou se tornando o futuro definitivo. Aí um tempo depois, o Ben Supremo deixou de ser o futuro definitivo e quem assumiu o cargo foi o Ben 10.000 de Omniverse. Essa era a interpretação da comunidade. No entanto, existem diversos casos dentro da franquia que mostram que esse definitivamente não é a ideia que Ben 10 usa para a viagem do tempo. E exemplos é o que não falta. Primeiramente, nós temos um caso que ocorreu no clássico, que é o episódio Feliz Natal. Naquele episódio, Ben, Gwen e Max acabam indo para uma cidade amaldiçoada, onde naquela cidade eles estavam amaldiçoados a sempre estar no Natal. Ninguém lá envelhecia e todos eram transformados em elfos. E acontece que todos que estavam lá estavam praticamente presos no tempo. Então, nada que acontecia lá afetava o nosso mundo real e assim vai indo. Mas aí, quando a maldição foi quebrada e depois todos os presentes de Natal foram entregues a todos no mundo, todos lá foram libertos da maldição, e no processo cada um voltou aos seus pontos da linha do tempo que eles foram presos naquela maldição. Aí então, isso deu uma alteração na linha do tempo, pois aquela cidade amaldiçoada foi apagada e substituída por uma cidade diferente, onde inclusive o fundador, que era o cara que comandava a cidade, acabou falecendo e ganhando uma estátua em homenagem, e os próprios descendentes dele estavam presentes na cidade no dia em que o episódio ocorreu. Isso é um claro caso de viagem no tempo clássica, pois a alteração na linha do tempo mudou o rumo da história, fazendo com que todo aquele negócio do episódio Feliz Natal nunca sequer tenha acontecido. Outro exemplo vindo de Força Alienígena é o episódio O Tempo Cura. Naquele episódio, a Gwen usa um feitiço de viagem no tempo para voltar no passado e assim impedir que o Kevin e o Ben hackeiem o Omnitrix e o Kevin não fique preso naquela forma de elementos. O Paradoxo, no entanto, antes da Gwen fazer isso, avisa ela sobre os riscos de viagem no tempo, o que já seria estranho se ele estivesse falando sobre a viagem no tempo atual, porque se a Gwen mudasse o passado, ela apenas criaria uma linha do tempo alternativa, a linha do tempo dela ainda existiria, então não haveria risco nenhum, em tese. Mas a Gwen ignorou o paradoxo e ainda assim voltou no tempo e alterou a história. E ao fazer isso, a linha do tempo ficou totalmente alterada. O Rex e a Encantriz enfrentaram um time Força Alienígena fora de tela, e já que o Kevin estava mais fraco agora por não estar na forma elemental, ele acabou sendo escravizado pela Encantriz. A Encantriz absorveu os poderes da Gwen e a matou, e o Ben foi derrotado e preso pelo Rex, tendo seu Omnitrix danificado. E para arrumar aquela bagunça, a Gwen rouba o livro de feitiços do Rex e mais uma vez usa os feitiços de viagem no tempo para assim apagar as memórias da Soul do passado e assim fazendo com que ela não impeça o Ben e o Kevin de hackear o Omnitrix. Então a linha do tempo voltou a ser o que era antes. E o Paradoxo aparece no final do episódio e fala que está tudo certo como deveria estar. Só que isso tudo não faria sentido considerando o conceito de viagem do tempo atual. Afinal, a linha do tempo da Gwen ainda deveria existir, só que sendo uma linha do tempo alternativa. O que ela fez ao alterar a história era apenas criar uma nova onde o Ben e o Kevin nunca hackearam o Omnitrix. A linha do tempo dela ainda existia, era só ela ir até ela e pronto, acabou. Não precisava alterar tudo que nem ela fez. Então isso é nitidamente um caso de viagem no tempo clássica. Ainda no Força Alienígena, nós temos o episódio Paradoxo. Nesse episódio, uma criatura temporal estava vagando e envelhecendo tudo que tocava. O time Força Alienígena, ao descobrir sobre essa criatura e o envolvimento dela no experimento do Paradoxo, tentou impedir ela. Só que ao ver que não dava dando certo, eles acharam que não valia a pena. Isso pelo menos até o Paradoxo aparecer e mostrar a eles o futuro da linha do tempo se eles não pararem aquela criatura, que era a Terra ficar totalmente devastada de tanto ser envelhecida pela criatura temporal por 100 anos. Inclusive, o próprio Paradoxo estava presente naquele futuro. Mas enfim, o time Força Alienígena vendo aquilo, eles decidem tentar parar a criatura. Só que ao juntarem os pontos e perceberem que aquela criatura só começou a existir depois do experimento falho do Paradoxo, eles logo perceberam que ela era nem mais nem menos do que o antigo amigo do Paradoxo, o Hugo. Então eles voltam no tempo até o dia do experimento do Paradoxo e impedem o Hugo de ser puxado pela máquina do tempo, onde a Gwen destruiu a máquina do tempo e o Ben, como enormossauro, impediu que o Hugo fosse puxado. E isso fez com que a criatura temporal nunca tenha existido. O lugar onde ela estava envelhecendo tudo que tocava estava intacto e o Hugo mesmo viveu uma vida normal e até estava velho, mostrando assim um claro caso de viagem no tempo clássica. E para fechar, nós temos o episódio Vamos Refazer a Guerra do Tempo de Omniverse.
Nesse episódio, o Ben, o Hulk, Paradoxo e o Ben 10.000 fizeram várias viagens no tempo, tudo isso para parar a besta temporal. E acontece que tudo aquilo estava envolvendo, claro, o caso de viagem no tempo clássica, pois todas as alterações que eles faziam estavam afetando a linha do tempo. Como por exemplo, a primeira linha do tempo, o Ben usou o feedback para enfrentar a criatura temporal, o que não deu certo e ela acabou congelando o tempo. Na segunda linha do tempo, o Ben usou o Gravataque para impedir a criatura temporal, enquanto que o Paradoxo e o Ben 10.000 enfrentavam o Ion, o Exocrânio e a Subidora. O Ion escapou e o Exocrânio e a Subidora foram derrotados pelo Ben 10.000. Só que isso tudo não deu certo porque o Gravataque acabou acidentalmente abrindo um buraco negro ao tentar parar a besta do tempo. Então o Ben 10.000 com as time speeds que ele criou como Ultra Diabrite, acaba indo embora da linha do tempo junto com o Ben, o Hulk e o Paradoxo. Então eles voltam de novo no tempo, e na terceira linha do tempo, o Ben e o Hulk daquele ponto vão enfrentar a criatura do tempo, enquanto que o Ben e o Hulk da linha do tempo anterior enfrentavam o Exocrânio e a Subidora e conseguiam impedi-los, enquanto o Ben 10.000 e o Paradoxo paravam o Ion, embora o vilão tenha conseguido escapar. Só que nessa linha do tempo, eles conseguiram com sucesso parar a criatura do tempo graças às Time Speeds, e rejuvenesceram ela até ela virar um ovo de novo. E acontece que o Paradoxo no final do episódio disse que para a linha do tempo seguir como deveria estar, o Ben 10.000 iria criar novas Time Speeds para que o Ben e o Hulk daquela terceira linha do tempo seguissem o mesmo rumo do Ben e do Hulk da segunda, e assim as duas linhas do tempo se formem como uma. Então, dito e feito, o Ben 10.000 criou em off-screen as Time Speeds e tudo foi resolvido. Tudo isso foi um caso claro sobre a viagem no tempo clássica, porque afinal, se fosse a viagem do tempo atual, toda essa bagunça temporal do paradoxo e dessas coisas deveriam apenas criar linhas do tempo alternativa, e ao invés disso, apenas alterou o fluxo da história da linha do tempo Prime ao invés de criar outras realidades. E para cravar ainda mais que Ben 10 segue o conceito de linha do tempo clássica, a gente tem o próprio episódio Ben 10.000 Retorna, onde todo mundo, em especial o Ben 10.000 Paradoxo, estavam preocupados sobre o Ion vencer, e o próprio Ben 10.000 fala que se o Ion vencesse, não haveria mais futuro, o que nos mostra que o Ion tinha que obrigatoriamente perder, senão o futuro do Ben Supremo provavelmente seria totalmente diferente, e assim como todo o fluxo da linha do tempo Prime, cravando assim que Ben 10 segue sim o conceito de viagem no tempo clássica. Ok, Builder, você já explicou como que funciona a viagem no tempo dentro de Ben 10, mas como você explica os 3 Ben 10.000? Na verdade, é bem fácil de explicar cada um deles, começando pelo Ben 10.000 do clássico. Ele nunca foi o futuro definitivo do Ben Prime. A ideia dele ser o futuro definitivo e depois ter virado uma linha do tempo alternativa é só uma interpretação errônea de várias fontes oficiais que na verdade nos confirmam que o Ben 10.000 do clássico sempre foi um Ben alternativo, um Ben de uma linha do tempo, onde ele nunca foi para um, entre aspas, futuro quando tinha 10 anos. E isso não é teoria ou especulação minha, isso é um fato confirmado de diferentes formas. Primeiramente, pelos pop-ups, que afirmam que o Ben 10.000 do clássico não é um possível futuro para o Ben Prime, o que crava que ele não é o futuro definitivo e no processo é uma linha do tempo alternativa. A segunda fonte é o da Wayne McDuff, na qual, quando questionado a ele se a Gwen do futuro alterou a linha do tempo ao voltar para o passado, ele disse que não. A verdade é que o que a Gwen fez sempre deveria ter ocorrido, porque afinal, na linha do tempo dela, ela e o Ben aos 10 anos nunca foram para um, entre aspas, futuro. Acontece que o Ben 10.000 do clássico é só um Ben alternativo que não passou pelos eventos do seu próprio episódio de aparição, o que explica também por que ele não se lembra dos acontecimentos do episódio Ben 10.000, e isso inclusive é até remencionado na própria série, no episódio Ben 10.000 Retorna, onde além de ser dito que o Ben 10.000 do clássico é de uma linha do tempo alternativa, o Paradoxo explica que o que a Gwen e o Ben fizeram lá naquele episódio foi na verdade uma viagem entre o tempo cruzado, sendo, no caso, uma viagem através do multiverso. Vocês passaram por outras realidades. Como um mundo paralelo? Isso mesmo. Por isso que o meu eu do futuro não se lembrava de ter acontecido antes. E como o Ben acabou de explicar, esse é o verdadeiro motivo do Ben 10.000 do clássico não se lembrar de nada, enquanto que o Ben 10.000 do Supremacia Alienígena, que era o futuro definitivo do Ben Prime, se lembra dos acontecimentos do seu próprio episódio de aparição. Peraí, mas você se lembra disso tudo? Me lembro. Então, com tudo em mente, a conclusão é óbvia. Ben 10.000 do clássico é um Ben alternativo e nunca foi o futuro definitivo do Ben Prime. Mas aí entra a pergunta sobre como diabos a Gwen viajou para uma outra linha do tempo, se o feitiço que ela mesma afirma que usou foi um feitiço de viagem no tempo.
Bem, se a gente for comparar o feitiço que ela usou para ir, entre aspas, pro passado com o feitiço que a Gwen usou lá no episódio Tempo Cura de Força Alienígena, dá pra ver uma diferença notória. Enquanto que o feitiço da Gwen lá no Força Alienígena precisou fazer todo um ritual, fazer um portal triangular que ela não abria quando entendia, só quando ela fazia o ritual, a Gwen do futuro só abriu um portal redondo, que inclusive o símbolo parece um amuleto de Bezel, e é isso. E, aliás, no episódio Ken 10, a Gwen abre esse mesmo portal para evocar um monstro de pedra pro Kenny. E como ela mesma afirma no episódio, ela não foi pro aniversário do Kenny porque ela estava resolvendo assuntos em Zorast, que, como confirmado pelo Dwayne McDuff, é localizado no Ledger Doorman. Logo, isso significa que provavelmente aquele monstro de pedra veio do Ledger Doorman. Então a Gwen abrir aquele portal foi para levar o monstro de pedra até o Ken do Ledger Doorman para a linha do tempo dela. E isso instantaneamente significa que na verdade aqueles portais que ela abre era de viagem entre dimensões e não no tempo. E aí já abre o questionamento: por que a Gwen viajou entre dimensões em vez do tempo? A resposta podem ser duas. Ou ela não sabia a diferença e acabou usando o feitiço errado, o que é muito difícil porque essa Gwen é bem mais experiente em magia do que a Gwen Prime, ou ela propositalmente usou um feitiço de viagem entre dimensões para ir numa linha do tempo parecida com a dela, no caso, a Prime, porque ela com certeza sabia os riscos de levar um eu do passado de verdade para o futuro e assim alterar a linha do tempo. Então se ela levasse o verdadeiro Ben 10.000 do clássico de 10 anos, ela acabaria alterando o fluxo do tempo da linha do tempo dela e o futuro dela seria apagado. Então, de forma inteligente, ela foi para outra dimensão parecida com a dela e trouxe o Ben de lá, que é o nosso querido Ben Prime. E falando, aliás, no Ben 10.000 de Supremacia, o próximo que eu tenho que falar é dele e do Ben 10.000 de Omniverse. Acontece que esses dois Ben 10.000 são confirmadamente o futuro definitivo do Ben Prime. O Ben 10.000 de Supremacia é confirmado no seu episódio de aparição, e o Ben 10.000 de Omniverse é confirmado tanto pelo Derek quanto deixado claro pela própria série, pois o Kenny desse futuro viaja para o passado com o intuito de garantir que o seu futuro aconteça, o que não faria sentido se o futuro do Ben 10.000 de Omniverse fosse, na verdade, um futuro alternativo. Além do mais, os próprios personagens desse futuro se lembram dos acontecimentos de Omniverse, o que nos confirma que sim, ele é o futuro definitivo. Então, qual é a explicação para isso? Na verdade é bem simples, o Ben 10.000 de Supremacia Alienígena foi apagado da existência, e isso de novo não é teoria minha. Além de ser algo lógico considerando tudo que eu falei até agora sobre a viagem do tempo clássica, também é algo confirmado pelo próprio Derek. O Ben 10.000 de Supremacia foi apagado da existência, e o motivo disso é porque após o seu episódio de aparição, o Ben Prime tomou decisões diferentes, o que resultou nele recebendo o Omnitrix definitivo, que como confirmado pelo Derek, a partir daquele ponto, o Ben nunca mais terá acesso aos Supremos, o que é totalmente contra a ideia do Ben Supremo, cravando assim que aquele Ben foi realmente apagado da existência e então substituído pelo Ben 10.000 de Omniverse. E sim, isso significa que se em algum momento o Omniverse tiver uma continuação e um novo Ben 10.000 for nos apresentado e ele for declarado como futuro definitivo, isso significa que o Ben 10.000 de Omniverse também foi apagado da existência e substituído por esse Ben 10.000. Mas isso só vai depender do tempo mesmo. Até o ponto atual, o Ben 10.000 de Omniverse é o futuro definitivo e é isso. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e também espero ter ajudado vocês a entender como que realmente funciona a viagem no tempo em Ben 10. Obrigado por terem assistido, deixem um like, se inscrevam no canal, valeus e fui!